Boa noite, senhores vereadores. Declaro iniciada a reunião ordinária das comissões permanentes do dia 9 de junho de 2025, às 19 horas e 14 minutos. Realizada no plenário da Câmara Municipal, atualmente localizada no endereço Rua José Maria Sanches, número 539, Centro. Nesta data, se reúnem as comissões. Comissão de Justiça e Redação. Estão presentes os vereadores Rubens Minoru Hayashi, Alexandre Pérez Canguçu e Ricardo Trombini. Comissão de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas. Estão presentes os vereadores Leandro da Silva Valentim, João Carlos de Oliveira e Paulo Henrique Soares. Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social. Estão presentes o Pedro Henrique Teixeira da Silva, Alexandre Pérez Canguçu e Ricardo Trombini. Comissão de Finanças e Orçamento. Estão presentes os vereadores Alexandre Pérez Canguçu, Pedro Henrique Teixeira da Silva e Alessandro Aparecido Pereira. Verificada a presença da maioria dos membros das comissões, consulte os seus componentes e dispenso a leitura da ata da reunião anterior. Dispensada a leitura, coloco a ata da reunião anterior em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, os que forem contrários se levantem. A ata da reunião anterior foi aprovada por unanimidade dos presentes, devendo ser assinada pelo presidente da respectiva comissão. Projeto de Lei Complementar número 6/2025, de autoria do chefe de executivo, que dispõe sobre autorização ao executivo para recebimento de imóveis pelo Instituto da Doação com encargo e da outras providências. Encaminhada à Comissão de Justiça e Redação em 2 de junho de 2025. Peço ao senhor relator que realize leitura do seu relatório. Relator Alexandre Pérez Canguçu. Conclusão. Ao examinar a matéria, verifica se é de natureza legislativa e quanto iniciativa privativa do prefeito. Foi utilizado o expediente legislativo correto, projeto de lei complementar, preenchendo ainda os requisitos estabelecidos no regimento interno. Por tudo exposto, apresento voto favorável à tramitação do projeto de lei complementar 06/2025, autoria do chefe do executivo. É como voto. Plenário Teodomiro Viana de Freitas, 9 de junho de 2025, Alexandre Pérez Canguçu, vice-presidente e relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante voto. Coloque em votação o relatório em questão. Rubens Minoru Hayashi, favorável. Ricardo Trombini. Favorável. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes e se transforma no parecer da Comissão de Justiça e Redação, número 83/2025. Encaminhada à Comissão de Obras e Serviços Públicos e Atividades Privadas em 2 de junho de 2025. Peço ao senhor relator que realize leitura do seu relatório. Relator Leandro da Silva Valentim. Conclusão. Analisando detidamente, nada se encontrou que contrarie a presente propositura. Assim sendo, voto favoravelmente à tramitação do projeto de lei complementar número 6/2025, de autoria do chefe do Executivo. É como voto. Plenário Teodomiro Viana de Freitas, em 9 de junho de 2025. Leandro da Silva Valentim, presidente relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante o voto. Coloco em votação o relatório em questão. João Carlos de Oliveira. Favorável. Paulo Henrique Soares. Favorável. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes e se transforma no parecer da Comissão de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas, número 14/2025. Encaminhada à Comissão de Finanças e Orçamento em 2 de junho de 2025. Peço ao senhor relator que realize leitura do seu relatório. Relator Pedro Henrique Teixeira da Silva. Conclusão. De acordo com as normas orçamentárias em vigor, nada se encontrou que pudesse contrariar a presente propositura, no que diz respeito aos aspectos orçamentários e financeiros. Desta forma, quanto aos aspectos que nos compete examinar, voto favoravelmente à tramitação do projeto de lei complementar 06/2025, de autoria do chefe do Executivo. É como voto. Plenário Teodomiro Viana de Freitas, em 9 de junho de 2025. Pedro Henrique Teixeira da Silva, vice-presidente relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante voto. Coloco em votação o relatório em questão. Alexandre Pérez Canguçu. Favorável. Alessandro Aparecido Pereira. Favorável. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes e se transforma no parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, número 47/2025. Projeto de Lei Ordinária número 32/2025, de autoria do chefe de Executivo, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias
para elaboração e execução da lei orçamentária do ano de 2026 e da outras providências. Encaminhado à Comissão de Justiça e Redação em 2 de junho de 2025. Peço ao senhor relator que realize leitura do seu relatório. Relator Alexandre Pérez Canguçu. Conclusão. Ao examinar a matéria, verifica-se que de natureza legislativa, enquanto iniciativa privativa do prefeito, foi utilizado o expediente legislativo correto do projeto de lei ordinário, preenchendo ainda os requisitos estabelecidos no regimento interno. Por todos exposto, apresento o voto favorável à tramitação do projeto de lei ordinário 32 de 2025, autoria do chefe do Executivo, e como voto, plenário do Domínio Viana de Freitas, 9 de junho de 2025, Alexandre Pérez Canguçu, vice-presidente e relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante o voto. Coloco em votação o relatório em questão. Rubens Minoru Hayashi. Favorável. Ricardo Trombini. Acompanho o relator. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes e se transforma no parecer da Comissão de Justiça e Redação, número 84/2025. Encaminhado à Comissão de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas, em 2 de junho de 2025. Peço ao senhor relator que realize leitura do seu relatório. Relator João Carlos de Oliveira. Analisando detidamente, nada se encontrou que contraria a presente propositura. Assim sendo, voto favoravelmente à tramitação do projeto de lei ordinária número 32/2025, de autoria do chefe do Executivo. É como voto. Plenário Teodomiro Viana de Freitas, em 9 de junho de 2025. João Carlos Oliveira, relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator, mediante o voto. Coloco em votação o relatório em questão. Leandro da Silva Valentim. Favorável. Paulo Henrique Soares. Favorável. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes e se transforma no parecer da Comissão de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas, número 15/2025. Encaminhado à Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, em 2 de junho de 2025. Peço ao senhor relator que realize leitura do seu relatório. Relator Pedro Henrique Teixeira da Silva. Conclusão. Analisando detidamente, nada se encontrou que encontraria a presente propositura. Assim sendo, voto favoravelmente à tramitação do projeto de lei ordinária número 32/2025, de autoria do chefe do Executivo. É como voto. Plenário Teodomiro Viana de Freitas, em 9 de junho de 2025. Pedro Henrique Teixeira da Silva, presidente e relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante voto. Coloco em votação o relatório em questão. Alexandre Pérez Canguçu. Favorável. Ricardo Trombini. Acompanho o relator. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes e se transforma no parecer da Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, número 24/2025. Encaminhado à Comissão de Finanças e Orçamento em 2 de junho de 2025. Peço ao senhor relator que realize leitura do seu relatório. Relator Alessandro Aparecido Pereira. Conclusão. De acordo com as normas orçamentárias em vigor, nada se encontrou que pudesse contrariar a presente propositura, no que se diz respeito aos aspectos orçamentários e financeiros. Desta forma, quanto aos aspectos que nos compete examinar, voto favoravelmente à tramitação do projeto de lei ordinária, número 32/2025, de autoria do chefe do Executivo. É como voto plenário Teodomiro Viana de Freitas, em 9 de junho de 2025. Alessandro Aparecido Pereira, relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante voto. Coloco em votação o relatório em questão. Alexandre Pérez Canguçu. Favorável. Pedro Henrique Teixeira da Silva. Favorável. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes e se transforma no parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, número 48/2025. Projeto de Lei Complementar número 3/2025, de autoria da Mesa Diretora da Câmara, que dispõe sobre a concessão de gratificação por cessão a servidores efetivos da Câmara Municipal de Martinópolis e da outras providências. Encaminhado à Comissão de Justiça e Redação em 9 de junho de 2025. Peço ao senhor relator que realize leitura do seu relatório. Relator Alexandre Pérez Canguçu.
Conclusão. Ao examinar a matéria, verifique se é de natureza legislativa enquanto iniciativa privativa da mesa da Câmara Municipal. Foi utilizado o expediente legislativo correto, projeto de lei complementar, preenchendo ainda os requisitos estabelecidos no regimento interno. Por tudo exposto, voto favoravelmente à tramitação do projeto de lei complementar número 03/2025, autoria da mesa. E como voto, plenário do Teodomiro Viana de Freitas, 9 de junho de 2025. Alexandre Pérez Canguçu, vice-presidente e relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante voto. Coloco em votação o relator em questão. Rubens Mindoro Hayashi, favorável. Ricardo Trombini. Favorável. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes e se transforma no parecer da Comissão de Justiça e Redação, número 85/2025. Encaminhado à Comissão de Finanças e Orçamento, em 9 de junho de 2025. Peço ao senhor relator que realize a leitura do seu relatório. Relator Pedro Henrique Teixeira da Silva. Conclusão. De acordo com as normas orçamentárias em vigor, nada se encontrou que pudesse contrariar a presente propositura, no que diz respeito aos aspectos orçamentários e financeiros. Desta forma, quanto aos aspectos que nos compete examinar, voto favoravelmente à tramitação do projeto de lei complementar número 03/2025 de autoria da mesa. É como voto plenário Teodomiro Viana de Freitas em 9 de junho de 2025. Pedro Henrique Teixeira da Silva, vice-presidente e relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante o voto. Coloco em votação o relatório em questão. Alexandre Pérez Canguçu. Favorável. Alessandro Aparecido Pereira. Favorável. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes e se transforma no parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, número 49/2025. Projeto de lei complementar número 4/2025, de autoria da mesa diretora da Câmara, que cria função gratificada no âmbito do Poder Legislativo no município de Martinópolis, dá outras providências. Encaminhado à Comissão de Justiça e Redação em 9 de junho de 2025. Peço ao senhor relator que realize leitura do seu relatório. Relator Alexandre Pérez Canguçu. Conclusão. Ao examinar a matéria, verifique se é de natureza legislativa enquanto iniciativa privativa da mesa da Câmara Municipal. Foi utilizado o expediente legislativo correto, projeto de lei complementar, preenchendo ainda os requisitos estabelecidos no regimento interno. Por todo exposto, voto favoravelmente à tramitação do projeto de lei complementar número 04/2025, autoria da mesa. E como voto, plenário do Teodomiro Viana de Freitas, 9 de junho de 2025, Alexandre Pérez Canguçu, vice-presidente e relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante voto. Coloco em votação o relatório em questão. Rubens Mindoro Hayashi, favorável. Ricardo Trombini. Acompanho o relator. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes e se transforma no parecer da Comissão de Justiça e Redação número 86/2025. Encaminhado à Comissão de Finanças e Orçamento em 9 de junho de 2025. Peço ao senhor relator que realize leitura do seu relatório. Relator Pedro Henrique Teixeira da Silva. Conclusão. De acordo com as normas orçamentárias em vigor, nada se encontrou que pudesse contrariar a presente propositura, no que diz respeito aos aspectos orçamentários e financeiros. Dessa forma, quanto aos aspectos que nos compete examinar, voto favoravelmente à tramitação do projeto de lei complementar número 04/2025 de autoria da mesa. É como voto plenário Teodomiro Viana de Freitas em 9 de junho de 2025. Pedro Henrique Teixeira da Silva, vice-presidente e relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante voto. Coloco em votação o relatório em questão. Alexandre Pérez Canguçu. Favorável. Alessandro Pereira Aparecido Pereira. Favorável. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes e se transforma no parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, número 50/2025. Nada mais a tratar, declaro encerrada essa reunião às 19h28. Boa noite a todos.